Abre sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Todos acharam? Diz assim, do versículo 10 em diante. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isto, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amém? Amém. Foi até aqui que eu pedi para ele colocar para mim. Antes de entrarmos aqui na mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração, o pastor Gilvan estava falando sobre vida financeira. Existem coisas que nós falamos, mas não fazemos. E eu aprendi algo. Assim, irmão, você trabalha 30 dias no mês. Aí chega no mês, você recebe o seu salário. É uma benção quando você recebe o salário. Quando você recebe esse salário, te faço uma pergunta. Esse dinheiro é seu? Você trabalhou 30 dias. Você recebeu o salário. Esse dinheiro é seu? Não. Esse dinheiro é de Deus. Porque se você tem que devolver 10%, você não devolve aquilo que é seu. Então ele não é seu. Aí você foi e devolveu os 10%, pastor. Aí você ficou com quanto? 90%. Aí eu te pergunto, esse dinheiro é seu? Agora é ou não é? Não. Esse dinheiro continua sendo de Deus. Porque o Senhor ensina que esse dinheiro Ele deixa em nossas mãos para eu administrar ele. Eu administro esse dinheiro que Deus colocou na minha mão. Então logo, nós colocamos isso num princípio. Divida esse dinheiro, porque nós não conseguimos lidar, muitas vezes, com aquilo que nós recebemos. E nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Muitas vezes o dinheiro não dá, não porque nós recebemos pouco, foi porque eu não soube gastar. Eu gastei mais do que eu ganhei. Logo vou me enforcar. Então eu vou reclamar porque eu não tenho dinheiro. Ou a conta veio mais alta e eu também vou reclamar, mas a culpa foi minha. Então divida o seu dinheiro em 3 partes. Pega os 100%, devolva os 10%. Pega o restante, divide em 2 partes. Uma parte você gasta, porque é bom gastar. É bom você receber, pegar o dinheiro, você comprar uma calça, você tomar um sorvete, você comprar um tênis que você gosta. É bom gastar. Pega a outra parte e doa. A palavra de Deus ensina um princípio. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia muito, muito ceifará. Então o segredo está onde? Em semear, em doar. Você determina quanto você guarda e quanto você gasta e quanto você semeia. Você divide isso. Só que semear, quanto mais semeia, mais você colhe. Então o segredo está em semear. Quando você doar,
Doe para um irmão que precisa, doe para a igreja como oferta, doe para uma pessoa que está precisando pagar uma conta, doe, semeie na vida das pessoas. Nós não sabemos lidar com dinheiro. Eu estou aprendendo isso. Tenho dificuldade em lidar com dinheiro. Tenho dificuldade em lidar com finanças. Se minha esposa não me ajudar, eu vou lá para o buraco. Porque ela tem mais administração com o negócio. Então, irmãos, quando nós vamos doar, né, só abrir um parênteses aqui, para que a gente possa, quando nós recebermos o nosso dinheiro, a gente consiga devolver o que é de Deus. Porque a gente não está conseguindo, porque a gente não está sabendo administrar o que a gente ganha. Amém? É só um parênteses, é só uma deixa, né, pastor? Porque foi dito aqui nessa noite. Pois bem, irmãos, nós acabamos de ler um texto, né, no livro de Efésios, onde Paulo, na sua primeira prisão em Roma, ele escreve essa carta aos Efésios, né, na cidade de Éfeso, aonde a igreja está passando por algumas situações e que precisa ser alertado sobre o momento que estão vivendo, para que eles não percam aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, aquilo que foi pago pela vida de cada um deles, para que eles não percam a salvação deles. Paulo escreve então a carta aos Efésios, alertando os Efésios a algumas situações, algumas coisas que estavam acontecendo, para que eles não perdessem aquilo que o Senhor já tinha dado para eles quando morreu na cruz do Calvário. Pois bem, quando ele começa a escrever a carta, e ele vai abordar aqui, irmãos, vários assuntos, amém, para a igreja, ele vai abordar vários temas para a igreja, ele vai abordar vários ensinamentos para a igreja, e no final ele vai encerrar a carta aqui onde nós lemos, né, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai trazer um encerramento da carta, né, mostrando que tudo aquilo que ele tinha falado, né, tudo aquilo que ele tinha ensinado, então ele vai dizer assim, no demais, isto é, dentro de tudo aquilo que eu disse, dentro de tudo aquilo que eu falei, dentro de tudo aquilo que eu ensinei para vocês, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Busque força em Deus. Ele está dizendo que, depois de tudo isso que eu disse, para que vocês vivam tudo isso que eu falei, e ele vai abordar alguns temas, eu quero colocar para vocês algumas coisas que eu anotei, daquilo que eu entendi, né, em toda a carta. Ele vai falar o tema, por exemplo, das bênçãos espirituais, no capítulo 1. E ele vai dizer que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos na região celestiais em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, vocês já são ricamente abençoados em Cristo Jesus. Ele ensina que as bênçãos que a igreja precisa não são bênçãos materiais. São coisas que são acrescentadas nas nossas vidas. Mas as bênçãos verdadeiras estavam em quê? Nas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isto é, Cristo Jesus já nos abençoou, nos salvando, nos tirando da morte, nos livrando do pecado, nos resgatando da terra, né? Nos preparando um lugar melhor para morar, uma casa melhor. Ele disse para os discípulos, para onde eu vou, agora vocês não podem ir, mas vocês vão chegar lá. Porque para onde eu vou preparar um lugar para que vocês possam morar. Isto é, o Senhor já estava preparando bênçãos espirituais, né? Eles não conseguiam entender naquele momento o que estava sendo preparado. Nós muitas vezes não conseguimos entender o que já foi preparado para nós. O que já foi preparado para você. Né? O lugar que já está preparado para mim e para você, muitas vezes nós não entendemos agora, porque são coisas espirituais. A palavra de Deus diz que você só consegue entender as coisas do Espírito em Espírito. Se você estiver na carne, se o seu pensamento for terreno, você não consegue entender as coisas do céu.
Então nós não conseguimos entender, talvez eles não estavam conseguindo entender, que existia algo espiritual muito grande preparado para eles, mas eles não estavam conseguindo viver. Por quê? Porque a visão deles, aonde eles fitaram os olhos, foram nas coisas da terra. Eles estavam vivendo o momento deles na terra, desfrutando daquilo que nós hoje desfrutamos também. Vinham para a igreja, ouviam uma palavra, mas queria desfrutar das coisas terrenas. E isso estava tirando a atenção. Isso estava fazendo com que as pessoas ficassem enfraquecidas na fé, ficassem enfraquecidos na palavra, não buscavam a leitura da palavra, não buscavam o entendimento de Deus e estavam perdendo. E Deus falou assim, e Paulo disse assim para eles: Deus já vos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Isto é, vocês já são ricamente abençoados. O que nós precisamos entender é que nós já somos abençoados. Você já é abençoado. O Senhor já te resgatou, já estendeu a mão para você, já te recebeu como filho. Já te adotou como filho, já tem uma herança preparada para mim e para você. E um outro assunto que ele aborda é o viver em Cristo. Ele diz assim: e vos vivificou no capítulo 2, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Ele vai abordar o quê? Que a nossa vida agora é com Cristo. Porque antigamente você estava morto. Antigamente o pecado já tinha dominado a sua vida. Você estava numa situação de morte. Mas ele diz que Cristo, que através de Cristo, ele te vivificou. Ele tirou das trevas e ele te trouxe para a luz. Hoje você é vivo pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje você é abençoado, hoje o Senhor te trouxe vida, te trouxe uma esperança, porque Ele morreu por você, porque Ele morreu por mim. Precisamos entender o princípio da cruz em nossas vidas. Houve um derramamento de sangue, houve um preço que foi pago por mim e por você. Ele também nos fala a respeito da nossa vida diária, de como deve ser o nosso comportamento, e ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer assim: rogo-vos que andeis como digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, suportando uns aos outros em amor, guardando a unidade do Espírito, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança e um só Senhor. Ele está ensinando a cada um de nós como deve ser a nossa vida diária, como deve ser o nosso entrosamento, como nós devemos viver como irmãos em Cristo Jesus. Há um só Deus, querido. Há um só que deve ser engrandecido. Há um só que deve ser louvado. Há um só que deve ser glorificado. É só Jesus. O foco de cada um de nós aqui nessa noite é Jesus Cristo. Nós viemos aqui para ouvir a voz dele e nós viemos aqui para adorar o nome dele. É somente isso. Aleluia. E quando nós entendemos que a nossa vida ela é para Cristo, então nós vamos cumprir o quê? Nós vamos andar em mais humildade, nós vamos andar em mais mansidão. As pessoas elas estão deixando de ser humildes e as pessoas estão deixando de ser mansas. Tudo agora todo mundo é bravo. Não pode pisar no dedinho de ninguém mais. Não pode falar uma palavra que seja um pouquinho mais dura. As pessoas não podem mais ouvir um não. Você fala um não você recebe alguém na casa do Senhor. Chega aqui acabado, destruído. Você cuida, você trata, você pega na mão, você anda. Mas quando você fala um não, ela não quer ouvir um não. Então as pessoas hoje não são mais mansas. Então o Senhor está querendo o quê? Que nós sejamos mais humildes, que nós sejamos mais mansos, que nós venhamos suportar uns aos outros. Coisas que não estavam mais acontecendo na igreja. As pessoas estavam se tornando insuportáveis.
E muitas vezes nós estamos desse jeito. Nós não suportamos mais uns aos outros. Nós chegamos perto de quem nós gostamos mais, e as pessoas que nós não gostamos muito, nós deixamos de lado. Às vezes a pessoa está vindo daquele lado, a gente passa por esse. Mas ninguém está vendo, mas o Senhor está. Mas ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, contemplando justos e injustos. Há um comportamento, há uma vida diária, há um comportamento a ser cumprido como cristão. Há uma vida cristã que precisa ser levada a sério. E Paulo está alertando a igreja. Porque há um só corpo, um só espírito, nós pertencemos a um corpo só. Nós pertencemos a um só espírito, nós buscamos a um só Deus, que deve ser o único a ser adorado, engrandecido. A honra nunca será minha, a honra nunca será do pastor Gilvan, a honra nunca será sua, querido. A honra é de Deus. Eu preguei bem, a honra é de Deus. Eu preguei mal, a honra é de Deus. Porque Ele vai falar aquilo que cada um precisa ouvir. E talvez você não goste, mas para alguém serviu. Então a honra é dele, ele trabalha do jeito dele. Nós não temos que questionar de quem faz melhor, de quem faz pior, de quem canta bem, de quem canta mal. A honra é dele. A glória é dele, foi ele que salvou, foi ele que visitou no lamaçal do pecado, foi ele que estendeu a mão, foi ele que levantou, foi ele que tirou do pó. Foi ele que aceitou você quando ninguém aceitava. A honra é sempre dele. Há um só Deus, então a honra nunca será nossa. Você pode fazer tudo o que você quiser, querido, na obra, mas a honra nunca será sua. A honra é daquele que te salvou. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênção. Nós não precisamos de muito, nós precisamos só de toda sorte de bênção. Nos lugares celestiais, aonde o Senhor já preparou para cada um de nós aquilo que verdadeiramente será bom para nós. Um outro assunto que ele aborda é nossa vida moral. E ele diz assim: não andeis mais como os outros gentios. Presta bem atenção. Não andeis mais como os outros gentios, na vaidade da sua mente, separados da vida de Deus. Ele tem o coração endurecido, mas vós não sois assim. Você não é mais assim. Você é outra pessoa. Jesus te salvou. Jesus te transportou de um lugar para outro. Ele mudou o seu destino. Você não pode mais andar, é a nossa vida moral. Como que está a sua vida moral? Como que anda a sua vaidade? Os gentios são assim. Ele está dizendo que existem pessoas que são assim. Mas você não. Deus, ele é direto com aquilo que ele precisa mudar em mim. Não tem o que interpretar. É aquilo que é. Você não pode ser mais como você era antes. Ele está dizendo assim, você não pode mais mentir como você mentia. Você não pode ficar mais passando as pessoas para trás como você passava. Você não pode mais adulterar como você adulterava. Você é outra pessoa, os gentios fazem isso, mas você não pode fazer. Ele coloca limite, ele está colocando um limite para a igreja, um limite para o povo de Deus. Isto é, Jesus está trazendo uma informação para receber. Porque veja bem, você já é abençoado com toda sorte de bênção na região celestial. Existe um lugar preparado para você, mas não significa que você não possa perder isso. Se você mudou, se a sua vida agora é outra, e você continuar vivendo a vida que você vivia, logo as regiões celestiais vai ficar longe de você. Vai ficar longe de mim. Se o meu comportamento vai colocar em risco as bênçãos celestiais que o Senhor preparou para mim. É nisso que eu tenho que pensar. Porque eu sempre, quando vou ministrar uma palavra, Joel, eu busco como é que eu falo? Uma motivação. Tá? Uma motivação. E eu estava assistindo o culto aqui, né, pela televisão de quarta-feira, aqui. E uma pessoa disse assim:
Você ama essa igreja? Vou perguntar para vocês. Você ama essa igreja aqui? Ama, glória a Deus. Você gostaria que essa igreja fechasse? Não. Tem alguém aqui que gostaria. Tá? Tem alguém aqui que gostaria que a igreja fechasse. E o nome dele é Diabo. Ele quer que a igreja feche. Porque ele quer abrir aqui uma adega. Um lugar que restitui família. Ele quer trocar para um lugar que destrói a família. Ele quer que a igreja feche. E eu ouvi isso aqui, no púlpito. E isso me motivou. Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo para que eu possa manter a casa do Senhor aberta? O que eu tenho feito? E eu fiquei, e em cima dessa motivação, foi aonde o Senhor me levou ao livro de Efésios. A uma palavra que viesse me despertar. E essa palavra foi para mim. E quando o pastor pediu para que eu pregasse, eu falei assim, então agora que veio para mim, eu vou levar para a igreja. Agora que eu entendi, então eu vou passar essa informação, porque a igreja precisa saber. Então você não vive mais, entenda bem, você não vive mais como vivem os gentios. A sua vida agora é outra, você está separado para Deus e não separado de Deus. Você estava separado de Deus e Deus te levou para perto dele. Ele te salvou, ele te remiu, ele trouxe você, ele te resgatou. Então agora você não é mais assim. E é um assunto que Paulo ele aborda no livro de Efésios. Quando você chegar na sua casa, leia o livro de Efésios todo. Devagar. Dá para você ler ele, não sei. Para quem lê devagar aí, uns 20 minutos. Você lê o livro todo. É rápido, é curto. Mas você vai entender qual é o propósito do livro. Aqui nós estamos só pincelando rapidamente a informação, né? Resumindo a informação. Uma das coisas que ele vai falar também é sobre o pecado. Ele diz assim, não sejam impuros, avarentos, idólatras, porque nenhum desses entrará no reino de Deus. Porque em outro tempo você andava em trevas, mas agora, pois, a luz do Senhor. Ele está dizendo assim, não sejam impuros. Ele vai falar sobre uma vida impura, uma vida onde você torna o seu corpo impuro. Ele fala para você não ser avarento, para você não ficar só atrás do dinheiro. Eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Isso vai te separar de Deus. Quando você morrer, não vai ter um cofrinho no caixão para você levar o seu dinheiro. Então muitas vezes nós estamos atrás do dinheiro, não seja avarento. Deus não quer que você seja avarento. O dinheiro pode separar você de Deus, pode tirar a tua comunhão com o Senhor. Nós não podemos ficar presos à avareza. E ele vai dizer assim, dessas coisas, as pessoas que fazem isso estarão de fora, não entrarão no reino de Deus. E por que não entrarão no reino de Deus? Porque teve muito dinheiro? Não, porque amou mais o dinheiro do que a Deus. Porque o mal não é o dinheiro, é o amor que você coloca nele. Então Paulo ele vai ensinar. E no capítulo 5, quando ele começa a partir para o encerramento da carta, ele vai falar sobre relacionamento familiar. Aí ele vai falar dos deveres do marido, ele vai falar dos deveres da esposa, ele vai falar do dever dos filhos. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, olha, mulheres, sejam submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Não confunda essa submissão, porque esse ensinamento é um ensinamento espiritual. É para a mulher acompanhar a esposa, e esse ensinamento de espiritualidade, da mulher ser o que? A coluna do lar, a mulher que ora, a mulher que jejua, a mulher que traz ensinamentos da palavra para os filhos, a mulher que é a coluna daquela casa, que não deixa a casa cair. Pois o marido é o cabeça e a mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então esse é o dever da mulher, mas ele também fala do dever do homem. Está falando sobre relacionamento, irmãos. O relacionamento da família, como deve ser uma família constituída, marido, esposa e filhos. O filho quando casa, ele forma a família dele. Ele tem a família dele. Não que o pai e a mãe deixou de ser família, mas a família base da sociedade
marido, esposa e filhos que vivem juntos. A partir do momento que casou, constituiu outra família. E ele está falando dessa família, marido, esposa e filhos. Ele fala assim: marido, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E esse se entregou por ela é se entregar quem? A Deus. É entregar tudo que você tem ao Senhor e conduzir a sua esposa aos caminhos do Senhor. A sua família precisa estar nos caminhos de Deus. E é isso que ele vai ensinar aqui no livro de Efésios. Ele também vai falar sobre os filhos. Que vós filhos sejais obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ele ensina o quê? Que os filhos precisam ser obedientes aos seus pais. E isso trata-se de justiça. Isso é justo, que os filhos obedeçam os seus pais. E quando ele diz isso, é quando o pai pega o filho e ensina o caminho do Senhor ao filho. Obedeça o seu pai. Você que é filho, obedeça o seu pai. E ouça ele quando ele estiver falando de Deus para você. Ouça ele quando ele estiver ensinando algo da parte do Senhor para você. Ouça ele quando ele estiver dando um direcionamento de Deus para a tua vida. Porque eu tenho certeza que ele quer o seu bem. Então você que é filho, eu que sou filho, eu tenho que obedecer o meu pai, minha mãe, quando ele me direciona espiritualmente. Porque é só assim que eu vou ser feliz. É só assim que a minha vida vai andar para frente. É só assim que eu vou conseguir ser salvo. E ele também diz: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Voltando para o filho, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando você honra o teu pai e tua mãe, você quer viver bem sobre a terra? Quer viver bastante? Honra o teu pai e a tua mãe. Dê honra a eles. Como que eu honro meu pai e minha mãe? Seja um servo de Deus. Busque a presença de Deus. Ande nos caminhos do Senhor. Seja obediente à palavra de Deus. Seja um filho que agrada ao pai, como o André senta do lado do Quinho essa noite, que veio buscar a presença de Deus junto com o pai. Isso é honrar o pai. Como as filhas do Roberto veio louvar ao Senhor aqui essa noite. Isso é honrar o pai. Qual é o pai que não gosta de ver? Eu acredito que o Roberto está ali sentado e olha e se alegra, o coração dele se alegra com as filhas adorando ao Senhor, ministrando louvor, como ministrar. Isso é honrar o pai e a mãe, querido. Quando o Senhor nos traz ensinamento, Ele nos ensina para que nós andemos no caminho dEle. Obedecer o pai não é o pai dizer só assim: vai na padaria e você vai. Limpa a casa e você limpa. Aliás, limpar a casa também é uma obrigação do filho. Porque afinal de contas o filho suja. Então, querido, quando nós vemos essa honra que é dada para o pai, é essa honra que Paulo está ensinando à igreja. Vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-o nas disciplinas e na instrução de quem? Do Senhor. Não provoque ira, mas ensine os mandamentos do Senhor, ensine os caminhos do Senhor. É um culto para a família. É um culto que nós dedicamos hoje para uma reflexão sobre o que é família e que nós precisamos colocar a nossa família diante do trono de Deus. É fácil fazer isso? Não. Porque lá fora existe o adversário querendo tirar essa paz que nós procuramos, querendo tirar isso que o Senhor tem nos dado. Olha, então ele chega no final e ele vai terminar a carta dizendo: no demais, irmãos, aliás, em cima de tudo isso que eu falei para vocês, ele está dizendo para a igreja, em cima de tudo isso, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo, ó, tudo isso que eu disse não vai ser fácil. Você vai ter inimigos que vai vir contra a sua vida. Você vai ter inimigos que vai tentar tirar a sua paz. Mas você precisa estar o quê? Revestido. Aleluia.
E como que ele diz? Revestivos de toda a armadura de Deus. O Senhor deixou para mim e para você disponível para cada um de nós. Quando você aceitou Jesus, o Senhor disponibilizou uma armadura. É como se você estivesse se alistando para a guerra. Ele disponibilizou para você. E sabe por que ele fez isso? Porque ele sabe que o inimigo vai vir com fúria sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor. Buscando quem? Quem possa tragar. Então, muitas vezes, a gente fica procurando qual foi o inimigo que entrou na nossa vida. Não se preocupe, meu irmão, ele está vindo atrás de você, ele está de olho em você. Só que o crente precisa saber se defender. Eu preciso saber me defender. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi tentado por Satanás, 3 coisas Jesus disse para o diabo. Está escrito. Nós temos que aprender a nos defender. Não existe tentação maior daquilo que você não possa suportar. Em todas elas o Senhor te dá um escape. Aleluia. Nunca diga, eu não aguentei. Você aguentaria sim, se você soubesse se proteger. Você aguentaria sim, se você tivesse revestido da armadura de Deus. Quando ele chega na segunda parte e diz, portanto tomai toda a armadura. E o que significa isso? Não é para você vestir armaduras em parte. Um dia eu saio com o capacete. Mas você está saindo com o tórax livre. Um dia eu saio com a couraça. Mas você está com a cabeça descoberta. Um dia você sai com o escudo. Mas as outras partes do corpo está desprotegida. Ele diz, sai com toda a armadura. Você precisa ter tudo na ponta da língua. Tudo tem que estar na sua mente. Quando ele fala assim, olha lá, resistir contra o dia mal, porque o dia mal virá. E havendo feito isso, permanecer o quê? Firme. Aonde você tem se apoiado? Aonde você se apoia quando algo vem contra a sua vida? Quando o momento difícil chega, o que você faz? Aonde você se apoia? Você busca ajuda com quem? Da onde você tira sabedoria e entendimento para lidar com o momento que você está vivendo? Ele tem a resposta. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as ciladas de Satanás. Quando você põe o capacete, a sua mente está protegida. E como que eu protejo a minha mente? Onde que eu arrumo um capacete agora, gente? Pastor Alex falou que eu tenho que usar um capacete. Eu vou ter que andar que nem motoqueiro. Tem lugar que nem pode entrar com capacete. Como que eu faço? Ele está falando sobre a palavra de Deus. Estais, por firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Ele está falando sobre a palavra de Deus. O conhecimento da palavra. Você vai estar protegido quando o conhecimento estiver dentro de você. O salmista diz, eu escrevi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O segredo está em guardar uma palavra. O segredo está em receber uma palavra. O segredo está em ler uma palavra, dia e noite. Medita na minha lei dia e noite, para que vá bem e prospere em todo o teu caminho. Por onde você andar, se você tiver a minha palavra dentro do teu coração, então você vai saber lidar com todas as situações da sua vida. Quantas famílias estão sendo destruídas porque não são revestidas da armadura? Quantos maridos estão largando as suas esposas porque não estão revestidos da armadura? É muito fácil a gente culpar um e culpar o outro. Ah, o problema é dela. E o bonitão não tem problema nenhum. É o santo. Quantas mulheres dizem, o problema é ele. E ela, bonitona, não tem problema nenhum, não tem defeito. Não estão revestidos da armadura, porque se tivesse revestido da armadura, conseguiria ver o problema dela e dele. Eles se enxergariam e viam que todos passam por dificuldades e problemas e todos precisam de ensinamento e direcionamento. Mas não estão revestidos de armadura. Então você vê
a destruição dentro de um lar? Quantos filhos estão perdidos? Quantos filhos estão se perdendo? Quantos filhos estão saindo da presença de Deus? Porque não estão revestidos da armadura de Deus. Porque não querem revestir. E quando ele fala revestivos de toda a armadura, ele está falando de algo pessoal. Cada um põe a sua. A cada um o Senhor separou uma armadura. A palavra de Deus diz que Davi vai para a guerra, pastor. Davi chega na guerra e vê um gigante. Quando ele chega lá e vê aquele gigante, ele fala assim: quem é esse circunciso para afrontar o povo de Israel? Então ele chega para Saul e fala assim: Saul, é o seguinte, eu vou lá. Ninguém quer ir? Eu vou, pode deixar que eu vou. Mas o que você vai fazer? Como que pode? Não, deixa que eu vou. Eu vou destruir esse cara. Eu vou derrubar esse cara aí. Deixa comigo. Ele falou assim, aí Saul fala para ele assim: então peraí, Saul, preciso te preparar. Vem cá. Aí entra lá no lugarzinho lá, Saul pega a armadura e põe Davi. Pega o capacete e põe Davi. O capacete ficou assim. Bichinho, parecia um João Bobo. Aí Davi falou o quê? Não, isso aqui não serve para mim. Não quero isso aí não, deixa que eu vou com as minhas. Aí Davi chega diante de um gigante. O gigante tinha armadura? Pois é, ele era um gigante, mas ele não saía sem armadura. A palavra de Deus diz, querido, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. O gigante estava lá, ele tinha força, ele era grande, mas ele tinha o quê? Uma armadura. Mesmo enfrentando um povo fraco, pequeno, ele usava uma armadura. Ele não era besta. E ele chega diante de Davi. E Davi está lá, querido. E o gigante afronta Davi. Agora eu te pergunto. O gigante tinha uma armadura. E Davi tinha? Tinha. Eu vou provar para você que ele tinha. Aí o gigante chega para Davi e fala assim: quem é você? Aí Davi diz assim: você vem contra mim. Aí ele vai falar, ele vai citar a armadura do gigante. Para provar que ele estava de armadura. Você vem contra mim com o seu escudo, com a sua espada, com o seu capacete, com a sua roupa toda aí, com essa sua força, com a sua armadura. Aí ele diz a armadura dele, ele fala assim: e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Revestivos de toda a armadura de Deus, que é o que? A palavra de Deus. Aparentemente, Davi não tinha armadura nenhuma, mas ele estava revestido de uma palavra. Ele estava sob uma palavra. Querido, nessa noite nós estamos sob uma palavra de vitória. Nós estamos sob uma palavra de aonde nós vamos sair vencedores. Nós estamos sob uma palavra onde o Senhor vai nos colocar num caminho onde vai alegrar o nosso coração. Essa palavra precisa estar dentro de mim. Essa palavra precisa estar dentro de cada um de nós. Precisamos nos revestir todos os dias. Quando ele fala pro Golias, ele fala pro gigante: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Já tinha vencido a guerra, querido. Aleluia. Nós não vencemos guerra porque nós lutamos com as próprias mãos. Nós não vencemos batalha porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós somos assim, queremos dar um jeitinho brasileiro. Eu não sei quem surgiu com esse jeitinho brasileiro, quem inventou isso, mas isso tem levado as pessoas para o fundo do poço. Nós não temos que andar no jeitinho brasileiro, nós temos que andar no nome do Senhor dos Exércitos. Nós andamos em nome daquele que nos salvou, nós comemos em nome daquele que nos salvou, nós vivemos em nome daquele que nos salvou, nossa vida é em nome daquele que nos libertou, é em nome do Senhor dos Exércitos. Revestivos então de toda a armadura.
A igreja, querido, está sobre um ataque constante, a sua vida está com um ataque constante, a tua família está sobre um ataque constante. O inimigo veio para roubar, para matar, para destruir, e as pessoas estão se enfraquecendo, estão indo embora, estão desistindo de Deus, estão desistindo de uma grande obra do Senhor, estão desistindo de um propósito que Deus colocou no coração delas, porque não estão revestidas de poder. As pessoas não saíram por minha culpa, por sua culpa. As pessoas não vão embora por nossa culpa, não, porque não estão revestidos de uma armadura disponível para mim e para você. Isto é, querido, para cada um de nós a armadura serve. A armadura de Saul não serviu em Davi, mas a armadura de Deus serve em mim, serve em você, serve em você, serve em você. A armadura de Deus, ela é adaptável. Quando ela vem na minha vida, ela se encaixa perfeitamente. Por isso que eu costumo dizer que Deus faz tudo perfeito, porque o Senhor Ele já sabe toda a sua medida. E quando Ele envia uma armadura para você, querido, não precisa se preocupar em levar para ajustar, porque ela vem perfeita para o seu corpo. Ela vem perfeita para a sua vida. E como que eu faço isso, pastor Alex? Eu preciso me revestir dessa armadura, Ele está dizendo assim, ó, se reveste de toda a armadura. Toda, não vista em parte. Não vista em parte, vista toda a armadura, todos os dias, todas as horas, todos os momentos da sua vida. Viste essa armadura. A igreja, querido, não entendia o que era a bênção espiritual, ela só entendia o que era a bênção material, e por isso ela não crescia, por isso ela não desenvolvia. Nós não temos que viver pelo material, nós temos que viver pelo que é espiritual. Nós não temos mais um pensamento de gentil, nós temos um pensamento de livre. Eu sou livre, Cristo vos libertou, e por isso verdadeiramente nós somos livres. A nossa mente precisa ser uma mente voltada aos conhecimentos de Deus. Não podemos mais viver uma vida, querido, medíocre de quem não conhecemos a Deus. Às vezes você chega para um crente, pergunta sobre Deus e pergunta sobre a Bíblia, a pessoa não tem resposta, ela não sabe, porque não lê, porque não busca o conhecimento. O que eu vou dizer, o que eu vou falar? Leia a palavra de Deus, busque, mergulhe nas verdades de Deus e você vai ter o que falar. Sabe, muitas vezes nós ficamos com medo. Eu não vou porque eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer, sabe? Moisés ficou com medo. Ele não saberia o que dizer, mas o Senhor disse, você não precisa abrir a boca, filho. Eu vou falar através de você. Eu vou falar através da sua vida. Não se preocupe. Aquele que te chamou, querido, ele vai te conduzir. Aquele que te chamou, ele vai preparar o lugar, a hora, o momento. Aquele que te preparou, ele vai te capacitar a cada momento da sua vida. Mas nós não podemos mais viver e sairmos na rua sem estarmos vestidos da armadura do Senhor. Você não pode mais andar como você não fosse um soldado. Você tem que andar como um soldado de Cristo. A sua vida mudou. Nós não podemos mais viver da forma que vivíamos antes, irmãos. Está muito natural, está muito normal isso. E cada tempo que passa, né, pessoas há muito tempo atrás, quando servia a Jesus, os crentes, né, eu chamava de os crentes, eu chamava as mulheres do saião. Quando as mulheres do saião passavam na rua, né, Quinho, a gente parava o futebol. Para. O povo de Deus está passando aí, vamos parar. O povo parava, passava. Aí passava o pai e a mãe, uns 10 filhos. Tudo vestidinho, tudo bonitinho. O cara, quando era crente, era crente. Era crente ao extremo, né? Crente ao extremo. Depois a coisa modernizou um pouquinho. Aí você já deixou de saber quem era e quem não era. Hoje, você já não sabe mais quem é e quem não é. A cada tempo que passa, parece que as pessoas perdem a afeição. A cada tempo que passa, parece que as pessoas perdem um brilho, perdem uma luz.
Nós estamos andando e não estamos mais iluminando os lugares escuros. Nós entramos na escuridão, mas não conseguimos iluminar o lugar escuro. Ao contrário, os lugares escuros ofuscam a nossa luz. Nós somos levados por ventos de doutrina, de um lado para o outro. Os crentes são levados de lá para cá. Tem festa ali, o crente vai. O crente hoje, ele não ora mais. Ele não busca mais o conhecimento. Ele não busca mais a leitura da Bíblia. Não temos mais um estudo onde nós nos aprofundamos um pouco mais sobre a verdade. Nós aceitamos a Jesus e muitas vezes você passa 10 anos dentro da igreja sem saber quem Ele é. Porque não estudamos, porque não sentamos para meditar um pouco. Porque não sentamos para buscar um conhecimento. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, a gente tinha tanta sede pela palavra, que às vezes a gente passava uma noite inteira. Eu trabalhava no aeroporto, a gente não deixava nem os filhos do Roberto dormir. A gente se reunia lá na casa do Roberto. A gente começava a falar de Jesus, começava a meditar na palavra. Quando a gente via, já era 6 horas da manhã, eu já ia direto para o serviço. Quantas vezes nós não fizemos isso? A gente tinha sede pela palavra. A gente tinha sede de se sentar na mesa. A gente tinha fome. Mas o tempo foi passando e a gente foi perdendo o apetite. O ser humano, ele vai perdendo o apetite da palavra. Vai perdendo o apetite do conhecimento. A gente tem apetite para fazer uma boa viagem. Mas a gente não tem apetite para orar. A gente tem apetite para comer um bom churrasco. Mas a gente não tem apetite para uma leitura da Bíblia. A gente tem apetite para uma grande festa. Mas a gente não tem um apetite para uma busca do Espírito Santo. A gente tem apetite para comer tantas coisas, para fazer tantas coisas, mas a gente não tem apetite para passar um tempo na presença de Deus. Nós somos pessoas que estamos com o estômago vazio. Somos crentes de estômago vazio. Estamos morrendo de fome com um prato cheio na mão. Nós temos um prato cheio, repletos de vitamina, repletos de coisa, tudo que a gente precisa para o corpo. Precisamos, de muitas vitaminas, está tudo aqui, mas a gente está ficando doente. A gente vai atrás dos médicos e não sabe que aqui está o remédio. A palavra de Deus diz, querido, que o povo de Deus foi levado para um rio. Eu não lembro o nome do rio. Só passou na minha mente agora. Foi levado para um rio de águas amargas. O povo foi levado para o rio. E quando chegou e foi tomar água, estava com sede. A água o quê? Amarga. Olha só. O povo fez o quê? O povo reclamou. Caramba, viemos aqui, estamos com sede, a água é amarga. E agora? O que a gente faz? Reclamou, murmurou, não gostaram da água. Mas depois foram descobrir que no fundo daquele lago, no fundo daquele rio, existia plantas medicinais. E aquela água, ela era amarga, porque ali existia uma mistura daquelas ervas, daquelas plantas, que trazia cura para o corpo. Deus levou eles para ser curados, mas eles não entenderam, eles reclamaram. Deus faz isso com a gente todo dia, querido. Ele nos leva para ser curado, mas nós reclamamos de quem está pregando. Ele nos leva para ser curado, mas nós reclamamos de quem está cantando. Ele nos leva para ser curado, mas nós reclamamos de quem está conduzindo as coisas. Nós somos assim. Deus está querendo nos curar, Deus está querendo nos restaurar, mas aquilo que Deus dá, nós achamos que não é bom para nós. Nós precisamos entender que quem conduz agora a nossa vida é o Senhor. É Deus. É Ele que faz isso. Então, quando Paulo ele ensina, ele fala assim, gente, revistam-se de toda a armadura. Não revista só parte dela.
Vocês já ouviram falar do filme de Aquiles? Sobre calcanhar de Aquiles? Aquiles tinha todo um apetrecho, né? Que era a sua armadura. Mas o inimigo de longe fez o quê? Ele ficou observando Aquiles. Alguém assistiu esse filme? Como que é o nome desse filme? Troia? Troia. E ele ficou observando de longe. O cara estava todo equipado. E o inimigo ficou de longe olhando. Daí ele olhou assim de longe e falou assim, opa, o pezinho dele lá atrás, ali, ó. Tá de fora. O que ele fez? Ele estica a flecha. Ele acerta bem no calcanhar. Aquilo mataria Aquiles ou não? Não. Uma flechada no calcanhar não mata ninguém. Eu acredito nisso. Eu acho que não mata. Se pegar no peito já era. Mas no calcanhar... Mas o que aquela flecha fez? Imobilizou ele. Ele não conseguia ir mais para lugar nenhum. Ele ficou imobilizado. E ele era um grande guerreiro. Só que imobilizado não podia fazer nada. Aí se aproximaram dele e mataram ele. É assim que o inimigo age. Ele fica procurando aonde você não está com a armadura. Ele procura onde você não está revestido. E de longe ele te imobiliza. Ele te deixa imobilizado. Ele põe uma fragilidade em você e você não consegue se movimentar. É onde ele se aproxima, ele mata, te rouba e destrói. E é por isso que nós temos que estar totalmente revestidos. Totalmente cobertos. Para que o diabo não chegue até nossa vida e faça com que eu desanime, com que eu pare no meio do caminho. Agora eu preciso ver aonde está a minha fragilidade. Eu acho que cada um aqui se conhece muito bem. Onde é a sua fragilidade? Aonde você precisa se revestir mais? O que você precisa fazer para tampar? Onde é o lugar que você precisa colocar mais proteção para que você não seja atingido? Aonde eu tenho, e isso é o que me fez refletir nesse texto. Aonde há em mim uma fragilidade? Aonde existe algo em mim que o inimigo pode apontar o dedo e falar assim, ó, isso aqui, ó, ele está fazendo. Porque a gente acha, irmãos, ele está dizendo aqui que o inimigo é astuto. E astuto é prática em fazer mal, ele tem habilidade. E ele está procurando você. Não se preocupe, querido. Você não precisa ir lá atrás dele, não, para destruir ele. Ele já está vindo atrás de tu. Ele quer derrubar a sua casa, ele quer fazer de você e da sua vida um inferno. Agora você precisa o quê? De proteção. Aonde está a proteção? Na palavra do Senhor. Amém. Aonde você está frágil essa noite? Aonde existe uma fragilidade em você? Você não tem paciência para receber uma correção? Porque tem pessoas que não têm paciência para receber uma correção, para não ser corrigido. Talvez essa seja a sua fragilidade. Onde está a sua fragilidade? Você não consegue se controlar quando você está sozinho. Onde está a sua fragilidade? Quando você está no trabalho e você está com pessoas que não te conhecem, que não são da igreja, que não te conhecem, onde está a sua fragilidade? Como é o seu comportamento lá? Como é a sua vida lá fora? Aonde o inimigo pode te acusar? Cada um se conhece, irmãos. Cada um sabe o probleminha que tem, a dificuldade que tem. Invista nessa área da tua vida. Leia a palavra do Senhor, busque entendimento no Senhor. Ele está dizendo aqui, olha, maridos, ame a sua esposa. Qual é a sua dificuldade? Qual é a dificuldade que você tem de amar a sua esposa?
Qual é a dificuldade que você tem de amar o seu marido? Qual é a dificuldade que você tem para dar direção para os seus filhos? Qual é a dificuldade que você tem para dar direção para a sua casa, para a sua família? A direção está aqui. O Senhor, Ele te ensina a cuidar da sua esposa. O Senhor, Ele te ensina a cuidar do seu marido. O Senhor te ensina a cuidar dos teus filhos. O Senhor te ensina a cuidar dos teus negócios. O Senhor te ensina até cuidar daquele funcionário, pastor, que está falando mal do trabalho, que está falando mal da sua empresa. Você paga ele, e ainda ele fala mal, ele te chama de mal pagador, ele fala que você paga pouco, ele fala que você não dá nada para ele. O Senhor, Ele te ensina até a lidar com esse tipo de pessoa. Aonde está a sua fragilidade? Aonde está aquilo que o inimigo pode apontar em você? Você ainda fala palavrão? Hã? Pegando pesado? Você ainda olha para aquela mulher de saia que passa? Você ainda assiste aquela pornografia na internet? Hã? Como está a sua vida? Aonde o inimigo pode te acusar, irmão? Aonde ele pode te acusar? Você tem a sua armadura hoje, ele pode chegar aqui, olhar para você e falar assim, não, ele está revestido da armadura, não posso tocar nele. É duro isso? Eu estou falando que o Senhor pregou para mim primeiro. O pastor disse assim, talvez você não é, mas eu seja. Então é para mim a palavra. Então eu estou errado, eu preciso mudar. Reconheço os meus erros e eu tenho que mudar. Mas aonde está a sua fragilidade, querido? Você ainda maltrata a sua esposa? Como tem sido sua vida dentro de casa? Como tem sido sua vida na rua? Como é sua vida, meu querido? Aonde o inimigo pode te acusar? Porque ele não vai pensar duas vezes em apontar o seu erro. A palavra de Deus no Salmo diz assim, se eu guardar o pecado no meu coração, o Senhor não ouve a minha oração. Se eu abrigar a iniquidade dentro do meu coração, o Senhor não ouvirá a minha oração. O que eu tenho guardado dentro do coração? O que eu tenho que pôr para fora da minha vida? O que eu tenho que fazer para dizer assim, basta, eu não te quero mais? Você está me afastando de Deus. O que eu tenho que fazer para dizer como Davi, Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Eu pequei contra o Senhor. Eu traí o meu amigo, ele morreu por causa disso. Eu casei com a mulher dele, Senhor, ele explicou o que foi que tirou ele da presença de Deus, o que tem tirado a mim e a você da presença de Deus, o que eu preciso confessar. A palavra de Deus diz que se você confessar com a sua boca, o Senhor é justo e fiel para perdoar os teus pecados. Olha, querido, que Deus bom, Ele está me dando uma oportunidade de mudar hoje. Eu nem mereço talvez isso, mas ele está dizendo, olha pastor Alex, estou te dando uma oportunidade, confessa isso para mim, porque eu vou mudar a tua história. Diz para mim, abre o teu coração, o que é que está aí guardado que você não consegue jogar fora da tua vida, que você não consegue mudar isso. É a avareza? É a prostituição? Lá no livro de Apocalipse vai falar, e ficarão de fora. Ficarão de fora. Os que prostituem, os que praticam a iniquidade. Tem uma lista. Olha lá. Precisamos ter o conhecimento, eu preciso me proteger. Ele está dizendo, olha lá, está escrito as coisas que você não pode fazer, que vai te deixar longe de mim. O que tem deixado você longe de Deus? Querido, pelo amor de Deus, não pode ser as pessoas. Não pode ser. Ah, eu não vou por causa de fulano. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Eu não vou porque me falaram isso. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso.
Eu não vou porque o comportamento daquela pessoa não condiz com o que ela é. Não faça isso. Ao invés de você olhar para o comportamento daquele líder, para o comportamento daquele pastor, para o comportamento daquela pessoa que está conduzindo você, ao invés de você olhar para o defeito dela, olha para a cruz do Calvário. Aleluia. Olha para lá. Porque ele não tinha pecado nenhum e mataram ele. Mas ele morreu para salvar você, para salvar a mim, para me levar para o céu. Então o que está aí em você, você precisa se identificar isso em você. Talvez você está aqui dizendo assim: ah, eu não tenho nada, tenho pecado nenhum, está tudo bem. A palavra de Deus diz que um jovem chega diante de Jesus e diz para Jesus assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ah, não peque, não adultere, não minta, não dá, diz uma lista. Ele disse assim: olha, beleza, tudo isso eu tenho feito. Tudo isso tem feito. Ah, então você quer ser perfeito, filho? Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Aí ele já pensou duas vezes. O que está deixando você longe de Deus? Porque não pode ser pessoas. Não pode ser. Não pode ser pessoas. Porque quem morreu foi Jesus, não foi as pessoas. Deus seja louvado. Querido, não fique longe de Deus por minha causa. Não fique longe de Deus por uma atitude minha. Não fique longe de Deus porque eu disse alguma coisa e entristeceu o seu coração. Não fique. Não fique longe de mim por algo errado que eu fiz lá fora. Não fique longe de Deus por causa disso. Não fique longe de Deus pelo que você viu, algum comportamento meu lá fora. Não fique. Eu não morri por você. Eu não morri. Mas Jesus morreu. Então você tem que olhar para Ele. Você tem que pedir perdão para Ele. Você tem que se revestir da verdade que Ele deixou para você. Você tem que tomar essa armadura que Ele disponibilizou para mim e para você. Você tem que revestir dessa armadura. E colocar aquele seu defeitinho para longe de você. Porque na verdade, querido, quando a gente diz que quando a gente culpa alguém, quando a gente aponta a vida de alguém, na verdade a gente está querendo justificar o nosso erro. Quando você diz que fulano não presta, quando você diz que fulano não conduz bem, quando você diz que fulano não prega bem, você está justificando o seu erro. Quando você diz assim, aquele fulano fez algo errado lá fora. Ah, fez isso, está fazendo aquilo, fulano fala palavrão, fulano isso, você está justificando o seu erro. Quando a gente aponta os erros dos outros, é que a gente quer justificar o nosso. E eu quero me considerar aqui o mais errado de todos. Mas você não pode desistir de Deus por causa de mim. Você não pode desistir de Deus por causa da minha atitude. Porque eu não morri e eu não vou morrer por você. Não vou. Então que nessa noite você possa sair daqui refletindo e pensando: puxa vida, eu preciso deixar isso de lado. Eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso parar de fazer aquilo. Eu preciso mudar o meu comportamento. Aleluia. Porque eu, querido, pastor Gilvan, os líderes que vocês têm, você pode enganar a hora que você quiser. Você pode ir para bem longe. Você pode ir para Israel, né, pastor? Mas você não engana Deus. Ninguém engana Deus. Ninguém vai enganar o Senhor. Amém? Eu gosto de ver a igreja assim.
Eu gosto de ver a igreja assim. Porque eu também fiquei assim quando Deus falou comigo. E eu vou confessar para você que eu até chorei quando Deus falou comigo aqui. Sabe o que eu disse para Deus? Senhor, eu não valho nada. Eu disse isso para Deus. Eu não valho nada. Mas me perdoa. Me perdoa hoje, me perdoa amanhã, me perdoa. E eu acredito que Deus ouviu o meu pedido e Ele me perdoou hoje. Hoje Ele me perdoou. Mas eu não posso errar amanhã. Ele disse para aquela mulher assim: eu conheço todos os seus pecados. Todos. Vai, eles estão perdoados. Vai e não peques mais. Não peques mais. Então esse negócio, ainda bem que Deus é misericordioso. Não, calma aí, irmãos. Ainda bem que Deus é misericordioso. Ainda bem que Ele é misericordioso, amém. Mas Ele disse, vá e não peques mais. Porque você pode não ter uma oportunidade de pedir perdão amanhã. Eu perdoei hoje. Perdoei você hoje. Mas amanhã, eu já sei até o que você vai fazer. Mas cuidado, hein? Que amanhã pode não dar tempo. Então o de hoje, o que você errou hoje, não erra amanhã. Até aqui você errou aí, ó. Daqui, os seus pecados daqui para trás eu conheço todos. Está tudo perdoado. Olha que Deus bom. Alguém já chegou em você e falou assim, ó, perdoou toda a sua dívida, não precisa pagar mais nada. Você fala, obrigado, Jesus. Hoje eu fui pagar o Ademir. Posso contar, Ademir? Esse menino bonito, esse menino é bonito demais, né? Nós estávamos com vontade de comer Paulo Louco, pastor. E a Milena, ai pai. Eu falei, vamos. Fomos lá no Paulo Louco. Cartão vencido, irmãos. Que vergonha. Que vergonha a Milena passou, porque ela foi buscar. Pai, pelo amor de Deus, pai, pelo amor de Deus, estou aqui. Falei, conversa com a Ademir aí, filha. Fala para ele que eu passo o cartão amanhã. Olha só. Não, pastor, esquenta a cabeça não, pode pegar. Tamo junto. Eu falei, filha, pega que eu tenho crédito. Amém, graças a Deus. Aí fui lá. Passou quanto tempo? Um mês. Um mês. O meu cartão ainda eu não consegui desbloquear. Tá vencido. Ele venceu, eu não consegui. Mandaram 3 cartões, não sei como é que funciona isso. Mandaram 3. E tá lá os 3 embolados, eu não consegui fazer nada com nenhum, a gente estava usando da Patrícia. Aí depois de um tempo, liberou da Patrícia. E a gente foi pagar a Ademir. Foi hoje. E eu vou te falar por que eu fui hoje, irmãos. Eu estou trabalhando todo dia até quase 8, 9 horas da noite. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas. Ontem eu mandei uma mensagem na célula. Mandei uma mensagem aonde eu estava para eles, justificando que não ia dar para estar lá. Que já era 7 e pouco, eu estava lá em centro de São Paulo, ainda num trânsito. Fui pagar o irmão hoje. Falei, Patrícia, a gente paga o irmão e a gente já compra uma carne para agradar, né? Tanto tempo. Misericórdia, eu estava com vergonha, fico com vergonha. O irmão vinha na igreja e falou, meu Deus do céu. Uma coisa que eu tenho vergonha, irmãos. Eu tenho vergonha de olhar para a cara da pessoa. Aí fui lá hoje pagar. Falei, irmão, passa o cartão para mim aí, ó, paga aí. Pastor do céu. Falei, que, mano? Ô, irmão, que lá já era, irmão.
Já era. Nossa, irmão, já te abençoei. Já te abençoei. Irmão, bate uma... Oh, meu Deus. Mas eu fiz um culto lá, né, irmão? Ainda ele estava fazendo uns assados lá. Como é que é o nome daquilo? Panceta assada. Ainda serviu uma panceta assada. É bom quando a gente ouve isso, né? Não esquenta não. Hoje, daqui para trás está perdoado. Mas amanhã pode não dar tempo. A Ademir falou assim, ó, hoje... Falei, já me dá uma carne assada. Que eu vou levar, já passa aqui, irmão, já passa logo. Menino, pega aí o cartão desse homem e passa o cartão dele logo, senão é um mês para pagar. A gente brinca um pouco, irmãos, mas é uma verdade. São coisas da vida. São coisas da vida. Que nos levam a um raciocínio daquilo que pode acontecer com a gente na vida espiritual. Né? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê entendimento. Eu vou fazer um desafio para você. Leia o livro de Efésios. Todo mundo aqui, leia o livro de Efésios. Vai na sua casa, leia, releia. Porque tudo aquilo que a gente gostaria de falar... Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se com o pastor é assim. Mas tudo aquilo que a gente gostaria de falar, que a gente ouve naquele momento com Deus, quando você está orando, que você medita, aquela coisa toda, né, Patrícia? Quando você vai ministrar, você fala assim, nossa, vou falar isso, vou falar aquilo. Muitas vezes fica para trás e a gente acaba não falando. Mas quando você está lendo, você consegue ter um entendimento melhor. Então leia, medita. Leia uma vez, 2, 3, 4. Entenda o que Deus quer de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória, que o Senhor possa te dar sabedoria e entendimento, possa iluminar a sua mente, para você lidar com todos os tipos de problema que vier contra a sua vida. E eu creio que o Senhor, Ele vai te dar direção para isso, em nome do Senhor Jesus.